Falar dos 5 sinais e sintomas das arritmias cardíacas, né? E eu vou explicar para você porque o coração e o cérebro eles andam muito juntos, né? E é muito comum no meu consultório, tem um dia que que eu tenho um consultório, obviamente, eu encaminho o paciente para o cardiologista. E muitas das vezes por suspeita de arritmia. Então eu vou explicar para você os sintomas mais comuns que a gente ouve no consultório, suspeita disso, eu acabo encaminhando para o cardiologista, para se você tiver, você procurar também ajuda sobre isso, né? O primeiro sinal mais comum é a palpitação. Estou aqui com o coração para vocês entenderem direitinho, né? Então o coração é essa bomba que bombeia sangue para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro 25%, por isso que eles andam tão juntos, né? Então se o coração ele tá batendo em um ritmo diferente do que você está habitualmente, sentir, você sente uma sensação estranha. E de um modo geral o paciente refere isso como palpitação. Ah, como o coração tivesse com um ritmo diferente, coração muito acelerado, né? E muitas vezes o paciente que tem a palpitação, ele tem uma arritmia. Normalmente o paciente tem palpitação, é uma coisa transitória. Então, óbvio que tem outros quadros, né? A própria ansiedade, né? Dá uma descarga, o cérebro manda uma descarga adrenérgica, né? Que acaba gerando a descarga adrenérgica e seu coração acelera mesmo. Então, o estresse, a ansiedade, uma série de coisas pode dar. Mas também pode ser um problema daqui, do coração. Uma arritmia pode gerar esse sensação que você tem, que é conhecida como palpitação. A mais comum disparadamente para a gente pensar, né? Segundo sintoma muito comum que o paciente refere às vezes e a gente suspeita de uma arritmia é a síncope ou desmaio. E o que acontece? Por que o neuro fala tanto disso? Porque obviamente todo mundo tem uma síncope, tem um desmaio, fica preocupado de ser o quê? Uma epilepsia. Uma crise de ausência. Então, às vezes o paciente fala assim, eu estava bem, de repente eu fui me sentindo assim desfalecendo, isso a gente chama de pré-síncope, né, que é aquela sensação antes de você desmaiar, né? Fui sentindo assim desfalecendo e desmaiei. E aí ele muitas vezes procura o neuro, ou eu tenho um paciente que às vezes vão operar, ou que operaram por alguma coisa e acaba tendo essa sensação, procura a gente, e a gente muitas vezes manda para o cardiologista, porque às vezes ele tem uma arritmia. Então, por que uma arritmia dá desmaio? Isso não é no cérebro? Não, né? É e não é. Por quê? Porque se a bomba do coração não está funcionando direito, o cérebro não falei que precisa de mais ou menos 25% de todo o sangue que é bombeado, não vai chegar direito sangue no cérebro, logo você vai desmaiar. Então não deixa de ser uma consequência no cérebro, mas normalmente o problema mais comum que gera esse síncope, pré-síncope, é no coração e não no cérebro. E às vezes a pessoa acha que é uma epilepsia, acha que é uma crise de ausência, acha que é alguma coisa neurológica, como na maioria das vezes é cardiológica, né? Então vejam como andam juntos, né? Terceiro sintoma muito comum que o paciente às vezes refere, pode ser uma arritmia, é dor no peito. Óbvio que quando todo mundo pensa dor de peito, todo mundo vai pensar em infarto, nessas coisas, mas vira e mexe, o paciente tem outras doenças, inclusive arritmia, que faz com que a bomba do coração não bata direito e pode levar assim a uma dor no peito, né? Porque o sangue não chega direito, uma série de coisas. Então a dor no peito é uma causa é um sintoma de arritmia, sim, pode ser. Lembrando que alguns pacientes têm angina, têm infarto e o sangue não chega direito, às vezes, nessa região que é responsável pelo circuito elétrico. Então, às vezes, as duas coisas vêm juntas, né? O sangue não chega direito, então a doença coronariana dos vasos do coração que acabam gerando uma arritmia. E às vezes esses sintomas vêm juntos. Então, independente se você teve dor no peito, sempre é motivo para procurar ajuda do cardiologista, ajuda médica do seu clínico geral para se fazer essa investigação. Terceira causa. Quarta causa comum de você sentir, chega muito no nosso consultório, são as tonturas. O que acontece? Alguns pacientes, eles queixam, falam assim, Júlio, eu tô tonto. Óbvio que tem muitas causas neurológicas, eu tô cheio de vídeo aqui falando sobre isso para vocês, né? Tontura. Até transtorno de ansiedade, eu falo que é uma das causas mais comuns que às vezes chega no consultório um paciente, sei lá, que diz que operou um tumor, que tem alguma doença, tá super bem, mas de repente ele começa a sentir tontura e você fica, será que é a causa do tumor dele que eu operei, mas tá tudo bem? Ou é por causa de um transtorno de ansiedade? Pode ser transtorno de ansiedade, mas as arritmias também. Porque a mesma forma que eu falei para vocês quando a gente falou da síncope, imagine a bomba do coração não está bombeando direito e está chegando menos sangue do que é para chegar no cérebro. O que é que a pessoa vai sentir? Às vezes tontura. Pode ter lá o desmaio, a síncope, quando é algo mais intenso. Às vezes quando esse sangue que não chega direito não é tão importante, acaba dando justamente esse sintoma, né? Além disso, falta de ar também. Porque o coração, da mesma forma que ele leva sangue aqui para o cérebro, para o pulmão, recebe pela oxigenação do corpo, então muitas vezes o paciente dá esse sintoma da palpitação, né, o coração batendo descoordenado, desregulado e tal, e também muitas vezes ele vai sentir isso associado a um problema respiratório. Fala, não estou respirando direito, não estou conseguindo respirar bem, meu coração está acelerado. Então muitas vezes acontece. Então perceba que a gente divide a medicina, né?
Meus vídeos aqui, né, grande parte sou neurocirurgião, falo de neurocirurgia e tal, mas você percebe que o corpo é todo conectado. Então, muitas vezes, você, mesmo eu sendo neurocirurgião, tudo isso, o paciente vai referir-me uma queixa, eu vou entender da parte cardiológica um pouco, pelo menos para triar, ver os exames. Inclusive, a grande maioria dos meus pacientes que eu suspeito disso, eu já faço exames, ele já vai para o cardiologista com o exame. É um Holter, muitas vezes 24 horas, porque às vezes as arritmias, elas surgem e depois volta o coração normal. Às vezes você tem que fazer um tempo maior. É como se fosse um eletro por 24 horas. Então o paciente fica preso, entre aspas, no aparelho de eletro, só que esse, no caso, é móvel, né? Aquele que você está na máquina, né? E você vai para casa. Então, o médico, o cardiologista, consegue ver melhor o ritmo cardíaco, às vezes, com esse exame 24 horas. Então, muitos dos meus pacientes eu peço, se eu suspeito disso, um ecocardiograma, você vê a função da bomba do coração, tá bombeando muito sangue, pouco sangue, tem algumas outras alterações relacionadas a isso, e, obviamente, os exames metabólicos, né? E aí vai tireoide, uma série de coisas que às vezes pode alterar a frequência do coração relacionada a isso. Então, hemograma, todos os exames. Então, você percebe assim que a medicina é assim, é tudo junto, né? A gente divide porque não dá pra gente saber tudo, né? Mas essa noção, vocês saberem se vocês estão sentindo alguma coisa, é muito importante, tá bom?